Vamos agora falar dele, quando o autor de Jacucará dá as mãos com o diretor de Eromanga Sensei e sai Jellyfish Can't Swim in the Night. Ó, tá certo, né? Ou Yoru no Kuragewa o Yogenai. Enfim, a gente chama de Jellyfish, é mais fácil pra todo mundo. E Yorukura também serve. Pode ser também. Aqui a gente tem a Kano, que ela é uma ex-idol barra cantora, que ela tá meio triste da vida, né? Tá meio ali com vontade de cantar uma canção pra ficar feliz. E ela se inspira muito numa arte, num mural da cidade dela. E ela acaba, sem querer, né? Por ironia do destino, conhecendo a autora daquela arte, que é a Mahiro, que ela também tá meio perdida na vida, as duas meio que acabam se conhecendo e meio que conectando, né, uma que tá procurando um pouco a vontade de voltar a cantar e a outra que tá tentando se encontrar um pouco na vida como artista, né. E a partir disso, a gente começa a conhecer o começo da jornada dessas duas pra formar a banda Jelly e seguir a história a partir disso. Igor, você amou esse anime. O seu brother, autor de Jacucará, fez a boa aqui, cara. O que tu achou de Jellyfish? Só que aí tem um plot twist, né? Porque eu não iria assistir. Verdade. Fui pago pra assistir. Pela primeira vez o Igor é pago pra ver um anime que não é desgraça. Pois é, Não, né? já aconteceu isso mais de uma vez. Gal foi excelente também, uma excelente experiência. Entendi. Aham. Tiveram outros casos também, mas aqui é um caso extremamente raro. Uhum. Porque eu sou pago pra ver coisa boa. Você vê. Que não precisaria. Mas aconteceu. E aconteceu tanto que, assim, é difícil tu conseguir condensar o preconceito que tu tem com o que tu tá vendo. Porque, assim, de um lado, fiquei satisfeito que o diretor do querido Eromanga Sensei não foi muito pro lado do crime, certo? Mas tinham diversos enquadramentos que denotavam isso. Apesar de não ter tanto, teve. Uhum. E tem um outro lado também importante, que essa quantidade significativa que teve foi o suficiente pra ter mais que Mushoku. Então não sei quão bem ele tá, né? Porque de um lado ele tá bem porque ele não fez tanto quanto era o manga, de outro lado ele fez mais que Mushoku. Então, sim, às vezes o nome pesa. Putz. Mas independente disso, um outro lado que ele também foi muito bem nesse quesito aqui foi... Cara, é muito bom enquadrando cena. Muito bom. Principalmente ambiente. Ambiente, ele tem várias ideias boas, ele sabe colocar perspectiva de personagem, ele sabe colocar o POV quando ele precisa, ele sabe conectar mais com os personagens por meio da direção, isso daí a gente vê no episódio 1, a gente vê no último episódio, e muito disso também. E eu fiquei de fato surpreso, porque... Assim, primeiro eu não esperava muito do roteiro, segundo não esperava muito do como que ele ia apresentar. Eu esperava, tipo, Sakugão, assim, nesse sentido, mas não qualidade de direção na montagem. Aqui você tem momentos de Sakugão? Tem, mas assim, o que mais se denota não é a qualidade da animação, mas as ideias visuais. Isso, de fato, foi surpreendente pra mim. E o que também foi surpreendente é que o roteiro ele trouxe conflitos de fato interessantes. Porque assim, quando tu vê um anime do gênero musical de idol, eu já tenho 300 preconceitos aqui, inclusive com o próprio de 4DJ. Que o que ele tem dificuldade pra descrever conflitos é sacanagem. E o que os conflitos são desinteressantes também é sacanagem. Então assim, quando você tem obras do gênero, você absorve meio que preconceitos de coisas que você espera ver na narrativa. E aqui, de fato, alguns deles ocorrem, mas assim, são clichês na forma como ele aborda principalmente a comédia. Mas assim, muitos conflitos interessantes em episódios distintos de personagens que a gente colocaria só como uma caricatura, que é pra tá ali pra ser uma ferramenta, mas que de fato tem algum valor na narrativa, como tem um episódio da mamãe aqui, que de fato, assim, ele traz muito disso.
Então, assim, você tem bons episódios, você tem bons momentos e você tem bons conflitos. Óbvio que tu não vai esperar um conflito aqui, seja, assim, algo extravagante, gigantesco, porque tu tá literalmente falando, tu tá no anime de adolescente. A adolescente aqui não vai salvar o mundo. A gente não tá em Jujutsu, a gente não vai salvar Shibuya. Então, assim, aqui a perspectiva é distinta e os conflitos respeitam, então são pé no chão com o que tá sendo trabalhado aqui. E dentro disso eu fiquei surpreso porque de fato são bons conflitos, são boas ideias. Então assim, quando tu juntam um diretor que ele é extremamente capaz, que ele tem boas ideias visuais, tem o roteiro, te consegue colocar conflitos interessantes e consegue construir a narrativa em cima disso e ter uma boa composição de série pra chegar do ponto inicial ao final e conectar, eu acho que de fato foi uma experiência agradável e de fato foi uma experiência que eu não esperava ter, principalmente pelo pré-conceito que eu tinha com relação a Jacucará, né? Que aí foi estrondosamente ruim, mas ainda culpo mais a direção porque o roteiro é ruim, mas a direção daquilo é uma das piores que eu já vi na minha vida, que ele não é, ele tem capacidade pra fazer algo e ele faz algo no nível de My System Writer. Então, aí tu tem esse flashback que tu dá, e tu também tem Eromanga Sensei, que puta que pariu, não precisa falar mais nada, só o nome fala por si só. Então assim, tu juntar esses dois nomes, um como compositor de série, que nem é compositor de série, ele é escritor, ele escreve, mas aqui ele tá como compositor de série. Aprende, Reiki Kawahara. Porque quando ele vai pra compositor de série, não tem compositor de série em Sao. Aí ele entra lá como, mas eu não sou compositor de série, mas tu escreveu o bagulho como compositor de série. Aí eu entro o Manabu Ono. Então assim, olha a merda. Então, assim, dentro desse ecossistema, tu colocar o autor de Jacucará como compositor de série e a primeira obra dele é isso aqui, é complicado. Então, assim, eu digo que pela conclusão que a gente teve, não é, assim, a melhor obra do ano. Mas, assim, pelos pontos que a gente tinha no começo e aonde ele chegou, pô, saiu um saldo muito, muito, muito positivo. Rafa? Eu acho. Porque assim, eu tenho uma diferença com o Igor e com o Thunder aqui, porque eu não vejo a cara. Minto, acho que eu vi 2 episódios quando saiu, porque o Thunder falou, é igual o Oregaíra, eu vi, eu quis bater nele. Aí eu quero bater em mim. Eu Sim. quero voltar no tempo e me espancar, mas tudo bem, continua. Aí eu também vi, acho que o último episódio com o cara com vocês, porque o Igor puto tava engraçado. Mas eu não tinha noção de como ele realmente escrevia uma história do início ao fim. Quando eu cheguei aqui, eu estava gostando bastante da produção. Como o Igor falou, principalmente a direção, ela é muito sagaz em até enriquecer muitas das temáticas. Só que quando eu tava cada vez mais lendo o texto dos episódios, falando, mas caralho, cara, tem algo muito errado aqui. Inicialmente eu pensei que era diálogo, porque os personagens não conversam tão bem. Só que quanto mais eu fui passando, eu percebi, não, o problema não é diálogo. O problema é que eu tenho medo do Dr. Jacucará fazer um quebra-cabeça, porque ele não sabe encaixar peça. Tem muitos episódios, cara, que o conflito do episódio não encaixa na resolução. Ou o momento X não encaixa no mesmo episódio. E eu ficava, cara, não tá ruim. Porque esse é o pior. O autor de Jacucará, pelo menos em Jellyfish, ele tem boas ideias. E ele consegue executar até boa parte dessas ideias em texto. Só que tem momentos onde ele vai encaixar isso em algum personagem ou um segmento no outro e não parece ligar. Constantemente parece que ele só correu alguma coisa ou precisou resolver. E resolve de uma maneira nem com uma cena idiota, só resolve. O último episódio, inclusive, tem bastante desse quesito. Mas isso pode acabar causando para as pessoas uma sensação mista. Ou melhor, uma sensação de que ele é muito pior do que ele realmente é. Porque ele consegue falar do que ele quer falar. Ele consegue executar as situações, principalmente por conta da boa produção que ele tem. Mas constantemente vão ter cenas onde você vai estar extremamente incomodado porque nada conecta. Ou porque tá dando muito mais valor a um fator muito vergonhoso, muito inchado, do que de fato tentar explicar isso para um ambiente mais amplo. Então, muita pessoa pode se sentir incomodada. Eu fiquei metade dos episódios difíceis de entrar em cena, porque eu tava rindo de alguma coisa. O episódio, por exemplo, da Kiwi, que inclusive eu achei uma das melhores personagens. Só que eu tava dando muita risada, porque o ápice da situação dela tinha uma porra de uma trilha de Boku no Hero do nada. Eu comecei a rir feito idiota.
Mas o diálogo não era ruim, a situação, pelo menos, era impactante pra personagem, a direção funcionava. Então, é um anime que, principalmente se você não for adolescente, você vai ter que ter uma grande paciência pra tentar entender o que eles estão falando. É uma característica do autor, cara. Ele gosta de fazer um laboratório com personagens pra falar sobre adolescência e entrar na cabeça do personagem. Acontece que ele só não é o autor de Bunny Girl. Ele só não é o autor de Oregairu. Tipo, eu entendo o que ele quer fazer, só que quando você começa a ver as conexões e como ele discorre sobre alguns temas, ou até mesmo como aquele tema tá inserido naquele universo criado, às vezes ele começa a ser destoante, porque, beleza, ele cria uma redoma invisível onde só existe aqueles personagens ou aquele momento. Se você olha pra qualquer lado da história, tem um abismo. Tem sabe uma coisa que eu senti? Hum. Por exemplo, o autor de Oregairu, eu não sei o de Bunny Girl, que eu não vi até o último filme que saiu. Uhum. Mas o de Oregairu é um adulto escrevendo sobre adolescente. Uhum. Então você nota, às vezes, até que os adolescentes dão uma forçada pra agir como adolescente pra querer significar um negócio. Uhum. O autor de Akukarai escreve como adolescente. E essa cena, por exemplo, o meu problema inicial, inclusive, não foi nem a música ou o diálogo em si, foi quando tava começando o conflito, que eu tava vendo um diálogo que parece que a pessoa acabou de ouvir falar sobre diversidade. Aí a pessoa fala, é a tal da diversidade aqui, né? É por isso que você fala de tal coisa. E eu, meu Deus, cara, eu estou entendendo pra onde você quer ir, mas pelo amor de Deus, se não fosse a direção, eu esfregava minha cara no asfalto. Então, assim, eu falo sério, mas querendo ou não, isso é uma característica do autor. E no final das contas, ele consegue se sair bem porque a ideia ainda tá ali, ele consegue executar de alguma forma e você tem a direção pra ajudar. Mas que você precisa ter paciência pra certos pontos, você precisa e muito. Sim. É que também aqui, Jellyfish, ele não tava querendo fazer um estudo de caso mais complexo, ou até mesmo mais dramático como que é Jacucará, né? Ele não tinha tempo pra isso, inclusive. Também, mas eu vejo... não é tempo também, não é tempo também, porque tem bastante drama, mas os dramas, eles são meio que pincelados, né? Tipo, beleza, tal personagem tem esse drama, a gente discorre um pouco sobre ele não reverbera ao longo da narrativa ou ao resto dos outros personagens, você tem só aquela construção ali, momentânea de conflito e segue o jogo, sabe? E você resolve o personagem ele segue a narrativa com aquele conflito vencido, mas também aquilo não vai impactar ou vai crescer tanto ao longo da narrativa, vai ser só um pequeno recorte daquilo, né? É bem a cara dele fazer isso, bem a cara dele. E, tipo, isso funciona até certo ponto, é que quando existem essas pinceladas ou essas forçações, ou o que mais real mais me incomodou, que tinha cena que não conecta na outra, nos próprios episódios, aí realmente você fica com... você acaba até dando menos valor pro que ele tá querendo dizer. E, tipo, o que ele tá botando, novamente, eu não achei ruim. Eu achei que até que vai. Provavelmente a Kukarai, o maior problema, realmente, como o Igor falou, foi direção que sabotou pra um cacete. Não sei, não vi. Mas aqui dá pra notar que, pô, o que a direção ajuda pra caceta, pra criar simbolismo, pra criar enquadramento, pra elevar esses momentos, é o que realmente me surpreendeu, porque... quer dizer, surpreendeu num certo ponto. Tipo, eu tava surpreso que mesmo no momento que eu tava achando ridículo, eu tava levando a sério de alguma forma. Ou que se eu voltasse pra alguns pontos que ele citava no episódio, eu via antes, não, isso já tinha sido estipulado por conta da direção. Então, assim, fez uma puta de uma diferença. Realmente, o diretor de Akukarai sai da Project Number 9, ou o autor de Akukarai, perdão, sai da Project Number 9 e, de fato, ter uma staff que consegue trabalhar com ele. O saldo acaba sendo positivo, eu acho que eu consigo recomendar esse anime, só que, sei lá, uns 10 asteriscos falando, tenha paciência em alguns momentos, porque ou você vai sair insatisfeito com conclusão, ou construção de personagem, mas é porque tem muitos fatores que a série só faz aos trancos e barrancos em quesito roteiro.
Mas de produção, ele entrega bastante, e inclusive é um puta de um auxílio. Uhum. Sim. Pois é, no final do dia, Jellyfish foi uma experiência boa. Eu também acho que ele foi um bom anime, de uma forma geral. Entregou bons momentos até catárticos e até de apresentação, né? Já que a proposta dele ser um anime musical, tem alguns bons momentos. E eu fecho com um 7. Eu acho que deu pra dar, deu pra dar. Tava com bastante preconceito também. Depois de Akukará, era complicado, mas pelo menos o autor... Bem, ele por si só em aspecto de roteiro, tava, assim, exorbitantemente melhor do que de Akukará, então isso foi ótimo. Igor? E aí, Digueiro? 6. Eu tô com 6 também. Inclusive, ver maratonando fica mais evidente esses problemas que eu comentei, tá? Uhum.